Seja muito bem-vindo a mais um devocional à prova de falhas. Eu sou Olavo Cortez, marido de Luana, pai de Pedro, de Olívia e de Lissa. O devocional à prova de falhas é um programa diário para quem quer sair do raso e deseja mergulhar em águas mais profundas do Evangelho de Cristo. Todos os dias nós abrimos a Bíblia, fazemos uma leitura cronológica das Escrituras, aprendemos a orar de forma intencional e caminhamos por verdades que são simples, mas que não apenas amadurecem a nossa fé, mas também organizam as nossas vidas. Durante a semana, nós estudamos sobre o cuidado da alma à luz das Escrituras. Meditamos acerca de aplicações teológicas para o cotidiano, para a vida real, e estudamos sobre fundamentos da teologia sistemática. Tudo de forma rápida, clara e objetiva. Tudo com o objetivo de fortalecer o coração e renovar a mente. Aqui, portanto, o foco não é complicar, o foco é perseverar. Seguimos com menos ruídos, com mais Cristo e com mais palavra. Se você já conhece o canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe. Isso é fundamental para nós alcançarmos mais pessoas com a palavra de Deus. E agora, nós vamos começar com a leitura bíblica cronológica de hoje. Nós vamos ler o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Vamos ler o capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim, Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos,
sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. A pergunta que nós vamos responder hoje, ela é muito pertinente, muito especial e muito relevante. Ela é comum a muitos corações. Por que eu continuo cometendo o mesmo pecado, mesmo orando e lendo a Bíblia? Imagine comigo a seguinte situação. Alguém decide começar a praticar exercícios depois de anos de sedentarismo. Nos primeiros dias, a dor aparece, o corpo resiste, a respiração pesa e o cansaço ele vem mais rápido. Mas, ainda assim, eu tenho absoluta certeza que ninguém conclui que o exercício simplesmente não funciona. Não. Pelo contrário, a dor revela exatamente o quanto o corpo precisa ser treinado. A resistência, portanto, não é a prova da inutilidade do exercício, mas o sinal de que um processo real de mudança está em curso. Da mesma forma, ocorre na luta contínua contra o pecado. Mesmo em meio à oração, mesmo em meio à leitura bíblica, a luta evidenciada não pode ser considerada automaticamente uma evidência de fracasso espiritual, não. Não pode ser considerada automaticamente um sinal de sua hipocrisia. Tampouco pode ser considerada uma prova de que a sua fé seja falsa. Essa luta, na verdade, ela revela uma verdade central da vida cristã. O crente vive um conflito interno constante. Você precisa perceber que há em você um desejo sincero de agradar a Deus, mas também a presença contínua do pecado que ainda habita no seu coração. Esse conflito faz com que muitas vezes você pratique exatamente aquilo que sabe que não deveria praticar. Isso, no entanto, não significa que a oração e a leitura da Bíblia não estejam funcionando, não. O problema está, talvez, na expectativa equivocada de que essas disciplinas espirituais, uma vez praticadas, eliminariam instantaneamente o pecado. Na prática, o que ocorre é que o pecado enraizado em nossos corações torna justamente essas disciplinas espirituais, o seu exercício, cada vez mais difíceis. Porque os desejos da carne continuam se opondo à ação do Espírito Santo. É por isso que, em muitos momentos, orar parece tão pesado. É por isso que, em muitos momentos, ler a Bíblia parece ser tão difícil, tão complexo, tão árido. É por isso que, muitas vezes, a obediência parece ser tão custosa. Existe aqui, diante de nós, uma dinâmica espiritual muito importante que precisa ser compreendida. Quando a oração e a leitura bíblica são negligenciadas, o pecado ganha muito mais espaço. Quando a oração e a leitura bíblica são negligenciadas, o coração se torna mais insensível, a mente perde clareza espiritual. Com o tempo, isso enfraquece a resistência ao pecado e torna as quedas ainda mais frequentes. Por outro lado, quando essas disciplinas espirituais são praticadas com constância, elas não eliminam imediatamente a luta, mas elas fortalecem o seu deleite em Deus. Elas fortalecem a sua capacidade de encontrar alegria no Senhor. É óbvio que elas não eliminam a luta imediatamente, mas elas providenciam a renovação da sua mente. São caminhos que trilhamos para o Espírito Santo de Deus conformar nossos corações.
As disciplinas espirituais da oração, da leitura bíblica, elas não eliminam imediatamente a luta, mas elas moldam o coração para que você deseje cada vez mais o que é santo. Mas é preciso também compreender que o maior problema, o problema mais profundo, não está apenas em atos isolados de desobediência. Não. A repetição do pecado vai revelar algo muito mais sério. A repetição do pecado revela uma tendência do coração. E a tendência que os pecados repetitivos revelam é a tendência de buscar satisfação fora de Deus. Sempre que você procura alegria, sempre que você procura alívio, conforto, segurança, estabilidade em algo que não seja o próprio Senhor, o pecado encontra espaço para se manter, para permanecer ativo, para permanecer vivo. Esse afastamento, ele enfraquece a sua comunhão com Cristo. E essa sua comunhão com Cristo é a verdadeira fonte de transformação. É a verdadeira fonte de onde jorram os frutos do Espírito Santo. Por isso que a solução não é desistir da oração e não é desistir da leitura bíblica, mas aprofundar a maneira como você se relaciona com Deus, aprofundar a forma como você se aproxima de Deus. A oração verdadeira, ela envolve, portanto, arrependimento real, ou seja, envolve não apenas admitir o erro, mas permitir que esse coração seja reorientado à luz das Escrituras. Isso inclui uma luta ativa contra o pecado. É a conhecida mortificação da carne. É preciso dizer não de forma consciente. É preciso dizer não de forma repetida a todos os desejos que afastam você de Deus. Persistir nas disciplinas espirituais é de fato o caminho correto. O que precisa mudar, portanto, não é a prática espiritual em si, mas a profundidade do seu arrependimento, a vigilância pessoal contra o pecado, o desejo sincero de encontrar em Deus a maior alegria da vida cristã. A transformação, ela não acontece da noite para o dia, de jeito nenhum, mas ela acontece. E ela acontece de forma real, verdadeira, progressiva, paulatina, mas somente quando o coração aprende a buscar mais a Cristo do que qualquer outro prazer. Essas foram as nossas meditações de hoje. Se essa palavra falou ao seu coração, curta esse vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe com alguém que você ama. Amanhã nós estamos aqui novamente, abrindo as Escrituras e aprendendo juntos. Deus fortaleça pela sua palavra e pelo seu Espírito. Grande abraço, fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.